Ele ressuscitou. A Bíblia Sagrada nos conta um episódio que Jesus Cristo foi crucificado. Ele recebeu prego nas suas mãos, ele recebeu uma coroa de espinhos na sua cabeça, ele foi furado com a lança, ele foi chicoteado, ele foi escarnecido até a morte. Jesus Cristo estava ali naquela cruz fazendo o quê? Pagando pelos meus e seus erros. Ele estava sofrendo o sofrimento que era para nós. Ele estava com o castigo que era para mim e para você. Mas acontece que através desse castigo e através desse sofrimento dele, algo nos aconteceria no futuro. O que seria esse algo? A nossa salvação. Nós seríamos salvos, só seríamos salvos por Deus se a sua justiça fosse consumada. E a sua justiça seria consumada a partir do pagamento de meus e seus pecados. E o pagamento de meus e seus pecados estava sobre seu filho, que tinha assumido a sua culpa e os meus erros para nos salvar, para salvar a mim e para salvar você. Naquele momento, naquela sexta-feira, Jesus Cristo morreu naquela cruz. Morreu com os meus e seus pecados. O seu coração parou de bater. O seu sangue, o seu pulso parou de bater também. Todas as reações de vida sobre ele tinham cessado. E ele tinha sido morto. Naquele momento, Jesus Cristo. Lá no princípio, quando Adão e Eva pecaram, comeram daquele fruto ao qual Deus tinha dito, não comerás desse fruto, porque certamente no dia que comeres morrerás. O pecado entrou na vida do homem, por consequência o pecado trouxe a morte. E por consequência todo ser humano passou a morrer, porque o ser humano não foi feito para morrer. Por isso a nossa dificuldade tão grande em lidar com a morte. Por isso que nós ficamos tão desesperados ao falar da morte, ao pensarmos que um dia vamos morrer, e ficamos tão desesperados quando algum próximo nosso querido morre. Porque o homem não foi feito para morrer, mas a morte se tornou uma realidade a partir do momento que o pecado entrou na vida do homem. Jesus Cristo na cruz do Calvário pagou pelos meus e seus pecados. Jesus Cristo derramou cada gota de sangue, e a cada gota de sangue dele derramado, um pecado meu e seu era pagado, e seus pecados estavam, meus e seus pecados estavam sendo expiados na cruz do Calvário por Jesus Cristo. Ele pagou. Na cruz, Jesus Cristo venceu o pecado. Na cruz, Jesus venceu o inimigo de nossas almas. Mas existia um inimigo a ser vencido ainda. Qual seria? A morte. A morte não tinha vindo com o pecado. Jesus Cristo, para me salvar e para te salvar, ele teria que ter um embate direto com a morte. Um embate direto com ela. Mas como Jesus Cristo teria um embate direto com a morte? Jesus Cristo teria que morrer para ter um embate direto com a morte. E nos conta a Bíblia Sagrada que Jesus Cristo morreu na sexta-feira, ficou o sábado e parte do domingo embatendo com a morte. Jesus Cristo morreu para entrar dentro da morte. E entrando dentro da morte, Jesus Cristo mataria a morte para ela nunca mais ter poder sobre aqueles que estão em Jesus, aqueles que estão sobre ele. E Jesus Cristo nos conta a Bíblia Sagrada, nos narra que no domingo de manhã, Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Ou seja, Jesus Cristo hoje vive. Muitos dizem, minha esperança é o meu dinheiro. Muitos dizem, minha esperança é a minha saúde. Muitos dizem, minha esperança é que eu tenho uma casa. Muitos dizem que a esperança do ser humano é a felicidade, a alegria e é tudo isso. Mas eu venho desconstruir esse pensamento de novo. A esperança do ser humano é que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. E aqui, devido a isso, aqueles que estão em Cristo Jesus, a morte não tem poder sobre eles. Pelo contrário, aqueles que estão em Jesus Cristo não conhecerão a morte. Aqueles que estão em Cristo Jesus, ainda que morram, vão viver. Porque existe uma vida após essa vida eterna. E essa é a que importa, porque ela é eterna. E Jesus Cristo quer lhe dar a vida eterna. Quer lhe dar felicidade, quer lhe dar paz nos céus. Onde você vai usufruir de coisas inimagináveis que o ser humano nunca pensou um dia usufruir. Graças à morte e ressurreição de Jesus Cristo. Na sua morte, Jesus Cristo pagou pelos meus e seus pecados. Jesus Cristo morreu pelos meus e seus pecados. Mas acontece que ao terceiro dia, Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. E ele ressuscitando dos mortos, ele nos dá a autonomia e a autoridade de termos a vida eterna, porque ele venceu a morte. Ele tem o poder para dar a vida eterna ao homem. Por quê?
porque ele venceu a morte. Ele tem autoridade para tirar o homem e dar a salvação para o homem, porque ele venceu a morte. Ele tem o poder para livrar o homem da segunda morte, que é a morte eterna e o afastamento eterno de Deus. Por quê? Porque Jesus Cristo venceu a morte. Jesus Cristo pode te salvar, meu amigo, hoje, agora, instantaneamente. Por quê? Porque Jesus Cristo venceu o pecado e venceu a morte e o inimigo de nossas almas. Jesus Cristo pagou não só pelo meu pecado, não só pelo pecado de meus irmãos. Jesus Cristo pagou pelo pecado de toda a humanidade. E Jesus Cristo pode fornecer a salvação a todo aquele que se aproxima a Ele. Jesus Cristo não faz acepção de pessoas, não olha o teu passado, não olha o que aconteceu na tua vida. Jesus Cristo só quer te salvar e lhe dar a vida eterna. Saiba que Jesus Cristo estava naquela cruz por você. Saiba que Jesus Cristo estava naquela cruz por mim. Saiba que Jesus Cristo sofreu as piores dores que um ser humano pode sofrer pelos meus e seus pecados que estavam sobre ele naquele momento, que ele tinha assumido sobre ele. Saiba que Jesus Cristo, por 3 dias o coração de Jesus Cristo parou de bater, mas ao terceiro dia ele ressuscitou dos mortos. E hoje ele está vivo nos céus, com a caneta e o livro da vida aberto, querendo escrever o seu nome no livro da vida. Saiba que a maior honra que um ser humano pode ter na sua vida é ter o seu nome escrito no livro da vida, onde é o livro que está contido o nome de todos aqueles que serão salvos. E para você ter o nome escrito no livro da vida, basta você aceitar o nome de Jesus Cristo como seu Salvador, aquele que pagou pelos meus e seus pecados, aquele que morreu com os meus e seus pecados, que nos traz a morte, e aquele que venceu a morte ao terceiro dia, ressuscitando. Hoje Jesus Cristo está no céu, vivo, querendo lhe dar salvação. Como ele pagou pelos meus e seus pecados, como ele venceu a morte e como ele venceu o inimigo de nossas almas, ele é o único caminho que leva o homem até Deus e ele é o único caminho que leva o homem até a salvação. Venha para Jesus Cristo, pois uma vida sem Jesus é uma perda de tempo total.